Hum, Tem bastante gente, né? Ei, Oi! boa tarde. Boa tarde, oi Gabriela, oi Andréa. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Feliz por estar aqui, Nós também. feliz por participar. Eu estava Muito falando legal aqui, mesmo. não tem como a gente falar contigo e não voltar na história. Tem muita história contigo e eu não posso deixar de passar essa oportunidade sem te agradecer, porque eu te devo muitas coisas. Quando a minha filha nasceu, você foi o nosso porto seguro. Não posso nem falar muito. E assim, muita informação, muita orientação. Foi muito bom mesmo. Não, não posso chorar. Mas muito obrigada mesmo, doutora. Eu não podia deixar de falar isso hoje. Andréa, na verdade, a gente que agradece, né? A confiança, a gente sabe a dificuldade que é entregar um bebê para tratamento. Então, assim, eu sempre agradeço muito aos pais pela confiança e por caminhar, assim, aceitar o caminho que a gente entende que é benéfico. Então, eu que agradeço a oportunidade de acompanhar tudo isso. E hoje, que alegria ver a Gabriela, né? Sim, sim, com certeza. Esse acolhimento e essa informação fez toda a diferença no que a Gabriela é hoje. Né, Gabi? Acho que sim. Com certeza. Ah, então não vou mais me alongar, vamos começar porque o tempo voa. Eu acho que todo mundo que está assistindo já te conhece, mas eu gostaria que você aproveitasse para falar um pouquinho como você se tornou médica, como você foi parar, nessa área. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Bom, eu sou Heloísa Campos, sou cirurgiã pediátrica. Posso dizer que na infância eu já entendi que existe um caminho para mim na medicina. Um fato muito marcante para mim foi quando eu era criança pequena, assim, menina, né? Encontrei um passarinho machucado no quintal. E a minha providência foi chamar minha mãe. E ela então me recomendou, ela devolveu para mim o problema. Ela falou: cuida dele, cuida do passarinho. E eu então cuidei. E quando dias depois, ele saiu voando, foi embora, eu entendi como era gratificante ajudar. E veio daí, eu fiz faculdade de medicina e residência de cirurgia pediátrica em Botucatu. Logo em seguida, eu vim para São Paulo, para o AC Camargo, estudar câncer. E lá tinha um ambulatório de atendimento de hemangiomas. E eu, então, de imediato comecei a ajudar. Me identifiquei assim que eu poderia também fazer alguma coisa e estar ali para ajudar mesmo. E desde então eu estou lá no Camargo, nesse setor que cresceu muito, e na clínica Médica Ibirapuera, então desde 86, 87 que eu estou nessa área trilhando esse caminho. Doutora, quais são os principais tratamentos para os hemangiomas e as malformações vasculares? Bom, para nós acompanhamos ao longo desses 30 e poucos anos muita mudança. Foi muito gratificante acompanhar isso. A medicina está numa fase de muita descoberta, muita inovação. Então, nós não tínhamos praticamente nada disso quando eu comecei. Hoje, nós podemos dizer que temos os tumores vasculares, que são os hemangiomas. Tem os hemangiomas da infância, hemangiomas congênitos e hemangioendotelioma, são várias possibilidades de tumor. O tumor mais frequente é o hemangioma da infância, que é um tumor benigno, mas tem um desenvolvimento tumoral muito rápido nos primeiros 2 meses, 3 meses de vida. Então, para essa condição de hemangioma da infância, nós temos a possibilidade hoje de um tratamento consagrado no mundo com um medicamento. É um medicamento via oral,
tem várias alternativas desse mesmo medicamento, dependendo do peso do bebê, das condições clínicas, a gente pode escolher. Tem também uma opção de tratamento de uma substância parecida, tópico. Tudo vai depender do momento, das características, da fase. Então, a avaliação clínica de cada bebê, ela vai ser muito importante na definição. É uma situação que exige tratamento? Nem sempre é necessário. Mas eu posso dizer que o tratamento ele é mais efetivo quanto mais precoce no reverter todas as alterações que o hemangioma pode causar. Então, ele causa uma transformação muito rápida, com um potencial de transtorno para algumas funções. Por exemplo, o desenvolvimento de um hemangioma na pálpebra pode alterar a função da visão. Então, é uma questão de saúde muito impactante. Nos lábios, na boca, atrapalhar a alimentação. Próximo do ouvido, alterar a audição. Não desconsiderando o risco daquele aumento do hemangioma causar uma deformidade também. Se o hemangioma se desenvolver por conta própria, o risco de consequências ele aumenta. Então, é uma condição que o tratamento precoce hoje, logo a partir do primeiro mês de vida, segundo mês, ele faz muita diferença no resultado final da melhoria que a gente quer. A ponto de hoje, os medicamentos eles conseguem uma melhora tão benéfica que eu sou de um departamento de cirurgia reparadora, mas nós não precisamos mais operar deformidades e consequências dos hemangiomas. Já a medicação ajuda muito. Algum resíduo de vascularização que fique superficial, a gente melhora com laser. Então, a cirurgia, ela, em algumas condições, ela é necessária, mas muito raramente agora. Então, podemos dizer que o tratamento do hemangioma da infância, ele está numa condição muito favorável, muito benéfica. São medicamentos muito bem tolerados pelos bebezinhos. As doses, todo tipo de acompanhamento especializado, ele está muito definido. Então, não temos aí dúvidas do benefício. Temos que adaptar para cada paciente. Já as malformações vasculares, a diversidade é enorme. Então, são muitos os recursos. Dentro das anomalias vasculares, existe uma variação de componentes. Então, uma pessoa pode ter, na pele, uma alteração de circulação capilar. É uma trama de circulação muito fininha e superficial. Essa condição já tá visível ao nascimento. É uma condição onde o laser, desde que seja o dye laser, o laser mais adequado para a pele, que não teria transtornos outros, ele é muito eficiente, também um tratamento consagrado no mundo. Existiria um benefício de começar cedo o tratamento, já no primeiro ano de vida. Para o componente venoso, então é possível que uma pessoa tenha uma alteração de veias. Aí já dependeria de ser uma situação localizada, uma situação mais segmentar de um membro, e a variação é enorme. Mas, de princípio, a gente pode dizer que o que mais a gente faz é a escleroterapia. Para as veias, a gente chama escleroterapia porque usa medicamentos do tipo esclerosante. As veias têm um fluxo rápido e o remédio tem que atuar rapidamente. Já as malformações linfáticas, elas são alterações estruturais da rede linfática. Normalmente a gente não enxerga a trama de circulação linfática, nós visualizamos os cistos na malformação linfática. Então existe hoje, muito consagrado no mundo inteiro,
a aplicação intralesional de medicamentos. Não são agentes esclerosantes. Nós, no Brasil, temos a felicidade de ter acesso a 2 medicamentos. Um, eu vou falar a sigla, que é o OK432, é um medicamento japonês. É uma boa oportunidade de eu dizer que esse medicamento continua sendo fabricado no Japão e a gente acaba importando para uso compassionado. Então, ele está em fabricação hoje, normalmente no Japão. E a bleomicina, que eu tenho também a felicidade de dizer que ela, a partir de julho, ela está para ser distribuída já, ela está sendo fabricada no Brasil, mas a distribuição iria iniciar agora a partir de julho. Então, também vamos continuar tendo acesso à bleomicina, agora mais fácil, porque vai retomar a distribuição no Brasil. Então, temos a opção desse tratamento para as malformações linfáticas, os cistos linfáticos, que seja, e as malformações arteriovenosas, que são mais raras, elas são tratadas, dependendo da necessidade, com embolização arterial. É um outro caminho, é via artérias. Além disso, temos medicamentos muito benéficos também, que a gente pode associar a esse conjunto de alterações. Então, temos aí uma diversidade muito grande de alternativas. A verdade é que a gente tem que avaliar o paciente e, para cada condição, para cada conjunção de alterações, estabelecer um caminho. Qual seria a necessidade, qual é a prioridade naquele momento, qual é a queixa, os sintomas, enfim. Quanto mais complexa a situação, nós podemos ter que estabelecer prioridades. Para uma situação mais de uma alteração simples, por exemplo, uma malformação capilar de pele, só isso, sem outras alterações, seria o laser. Então, a gente faz uma avaliação paciente a paciente. Entendi. Para resumir. Bem resumido. Hoje, então, tem muito tratamento oral, né, para hemangioma. E como que é isso? Porque, assim, eu vejo muito nos grupos, assim, que me parece que são medicamentos que a gente compra na farmácia. Precisa de acompanhamento, né, doutora? Não sei se tem efeitos colaterais. Como que tá essa parte do tratamento de hemangioma? Para hemangioma, os medicamentos que atuam muito bem, eles são encontrados nas farmácias, não tem exigência nenhuma de receita. O uso no primeiro ano de vida, ou mesmo a partir da quarta, sexta semana de vida, ele é muito, muito bem tolerado, mas é necessário que essa programação seja adaptada. Então, dependendo da condição, a dose da medicação tem que ser diferenciada. Então, dependendo do peso, dependendo das características clínicas, das intercorrências que a criança já teve, algumas adaptações podem ser necessárias, dependendo do efeito, de um efeito ou de outro, mas eu posso dizer que vale a pena esse acompanhamento, porque ele é de fácil manuseio, de adaptação e muito efetivo. Então, assim, para ser seguro, precisa de um acompanhamento com especialista, mas não faz sentido não tratar por conta de alguma possibilidade de ajuste. Então, vale muito a pena tratar com acompanhamento e ele é muito bem tolerado. Dá para dizer que é um tratamento sem nenhuma consequência outra mais séria. Sim, sim, entendi. Tem uma pergunta aqui, mas eu vou juntar com o que eu tenho aqui. Existe diferença no resultado dos tratamentos entre bebês e adultos? E aí veio uma pergunta aqui da Maria, né? Ela colocou assim, por que não tem tratamento para adultos? Sou portadora de linfangioma.
Temos tratamento a qualquer tempo. O que a gente pode dizer é que hoje nós buscamos tratar antes que as complicações aconteçam, dependendo do ritmo de manifestação do problema. Então, para os hemangiomas, no hemangioma da infância, o tumor desenvolve muito rápido, não temos opção, temos que iniciar o tratamento muito rápido. Para as malformações, a variação é enorme. Então, quem tem uma alteração superficial, já está visível ao nascimento, nós já identificamos e podemos começar o tratamento assim que for feito o diagnóstico. Existe a possibilidade de uma pessoa manifestar essa condição mais tardiamente para vários tipos de anomalia vascular. Uma vez que a lesão se manifeste, a partir daquele momento, a gente pode estabelecer ali a necessidade de tratar e qual seria a programação. Então, para quem tem um só elemento, a malformação linfática exclusiva, com macrocistos ou microcistos, o tratamento ele é possível em qualquer idade. Muitos adultos hoje não tiveram opção de tratar na infância, e existe a opção de tratamento agora sim. No geral, no senso geral. E existe o contrário? Existe algo que hoje é contraindicado para criança, para bebê? Praticamente, todas as estratégias de tratamento, elas já são adaptadas para a idade. Então, os especialistas, a gente tem o momento de começar cada estratégia na dependência da manifestação clínica. Então, varia muito. Tem aquela condição que a lesão se manifestou muito grave desde o início. E a gente tem que atuar muito rápido. A idade não é uma limitação. Então, a gente adapta para as condições clínicas. Então, um exemplo. Um bebê que tenha uma malformação linfática extensa e que já teria benefício de tratar logo cedo, se estiver bem, a gente espera alguns meses do amadurecimento do organismo para uma anestesia segura. Uhum. Mas, mesmo assim, diante de uma necessidade, de uma urgência, de uma emergência, hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer procedimentos sob anestesia geral. As equipes de anestesia são muito preparadas, nos ajudam demais, se dispondo a ter todas as condições para uma anestesia segura desde muito bebezinho. Mas a gente adapta de acordo com a condição clínica de cada paciente. Então, eu não diria que tem limitações de acordo com a idade. Eu acho que a idade, ela vai concorrer o tempo para certas questões se manifestarem. Por exemplo, nem todo mundo tem uma fístula arteriovenosa detectável ao nascimento. Sim. Na medida em que aquela comunicação entre uma artéria e uma veia, na medida que aquela comunicação se torna um problema, vá se manifestando com sintoma, aí então a gente identifica a necessidade de tratar. É uma adaptação o tempo todo. Ao longo do acompanhamento, muitas questões vão surgindo, porque é dinâmica. A alteração vascular, ela é dinâmica. Ela tem uma evolução, né, junto com o crescimento, né? Vai se modificando. No geral, existe uma previsão de estabilidade, mas certas condições têm uma tendência de piora ao longo do tempo. Algumas intercorrências acontecem de súbito. Então, para certas alterações linfáticas, a linfangite é uma intercorrência urgente, que exige um tratamento medicamentoso, enfim, para inflamação e infecção. Uma mudança de
elementos de coagulação, também é uma ocorrência ao longo do tempo. Sim. Nem sempre ao nascimento existe alteração do tipo anemia, do tipo distúrbio de coagulação. Mas nós temos que monitorar e em algum momento que aquilo represente uma preocupação, um certo risco, temos que atuar. Então, é muito dinâmico. E nós que estamos fazendo o acompanhamento do paciente, nós temos que ir identificando os momentos certos de avaliar cada um desses elementos. Então, as mudanças do crescimento. Em que momento nos preocupar com alguma assimetria? São questões, lesões em segmento cefálico, que possam estar perto da pálpebra, da órbita. O acompanhamento oftalmológico, muito importante. Então, cabe a nós, como especialistas, identificar para aquela condição quais são as funções, os elementos que a gente precisa monitorar. Nisso abre um leque de necessidades que a gente tem que criar um network de especialistas que estão preparados, que têm conhecimento, para nos ajudar nessas outras especialidades que a gente precisa. Porque, na verdade, essas malformações e o hemangioma, elas acontecem em qualquer parte do corpo, né? E aí o especialista, né, no caso de vocês que são especialistas, isso não necessariamente entende tudo de olho, de coluna, de perna. Então, cabe aí essa união, né, doutora, do especialista na anomalia vascular com o especialista no que essa malformação, essa lesão vai estar ocasionando no corpo, né? Tem que trabalhar em time. Tem que trabalhar em time, bem coordenado, na dependência da condição clínica. Muitas vezes a gente discute, agora seria momento de fazer alguma intervenção ortopédica, por exemplo, questões de arcada dentária, em que momento você precisa de um aparelho, de uma ortodontia. Então, é tão amplo assim, mas a gente precisa dessa equipe muito coordenada, a ponto da gente ter a prática de reuniões com todos os especialistas para definir a programação. Porque então, a gente leigo aqui desse lado fica assim, mas por que não existe um especialista em hemangioma? Mas é por causa disso, porque não tem como, né? Precisa ter realmente a junção aí de várias especialidades, né? A equipe que atua mais perto do paciente, por exemplo, nós temos na equipe de cirurgia reparadora, eu como cirurgiã pediátrica, que atua em várias modalidades de tratamento, a doutora Renata, que é hematologista, a radiologia intervencionista, cirurgião vascular, cirurgiões plásticos. Mas nós contamos com a ajuda de outros departamentos. Sim. O setor de imagem, o setor de exames laboratoriais, a genômica, fisioterapia, nutrição, a odontologia, estomatologia, isso para falar alguns, eventualmente urologia, cirurgião torácico, as possibilidades são muitas, as necessidades são muitas. E a gente tem que adaptar para cada paciente qual é a prioridade naquele momento, mas tendo uma visão de atuar antes das complicações. Hoje a medicina é muito preventiva, então nós não devemos esperar que as coisas se compliquem. Ótimo. Nós temos que atuar preventivamente. Vamos lá, tem um monte de perguntas. Doutora, aqui. Tem uma pergunta aqui da Flávia. Hemangioma e mancha vinho do Porto é a mesma coisa? Não, muito boa a pergunta da Flávia. Temos um problema com essa questão de nomenclatura. A palavra hemangioma, ela eu acho que a melhor definição para o que aconteceu com essa palavra hemangioma é que ela é um termo, a palavra hemangioma é um termo genérico que é usado por a maioria dos médicos, por leigos, para mencionar qualquer tipo de lesão vascular.
Então, pode ser uma mancha, pode ser um tumor, pode ser... Enfim, existe esse uso genérico do termo hemangioma. De maneira que a palavra hemangioma, ela acaba sendo um problema. Se a criança tem um hemangioma da infância, que é um tumor benigno, que se desenvolve rapidamente após o nascimento, o caminho é um. Se ela tem uma malformação capilar, que é uma alteração estrutural da pele, que a pessoa nasce com ela, o caminho é outro. Então, hoje a gente tem a missão de divulgar, eu falo isso muito com os meus pacientes, qual é a nomenclatura correta, para que a gente consiga fazer um trabalho de formiguinha, de modificar isso. Então, o termo hemangioma, ele serve para os tumores vasculares. E as lesões de pele, aquelas alterações superficiais de vascularização, o termo correto seria malformação capilar. Ok. E isso também acontece agora com linfangioma, né? Que a gente também acostumou falar linfangioma, mas é uma malformação linfática. E Exatamente. É difícil a gente parar de usar esse popular, porque a gente acha as coisas buscando hemangioma e linfangioma, né? Exatamente. Mas aí eu acho que é importante, para cada paciente, eu tento explicar o porquê daquela nomenclatura e no que aquele diagnóstico correto nos leva. Qual é o caminho? Qual é a evolução esperada? Qual é o perigo? O que temos que fazer? Qual seria o caminho para o tratamento mais efetivo? Muitas vezes o uso do termo, então, um paciente que tem uma malformação capilar, que não é hemangioma da infância, e que tome o medicamento para hemangioma da infância, ele não vai ter benefício. Então, a gente procura estabelecer. Tem uma frase num livro-texto que nós usamos aqui, que é na nossa área, que é uma frase de Confúcio, que eu gosto dessa frase, que é assim: o princípio da sabedoria é usar o nome correto para designar as coisas. Então, dentro de um entendimento de qual é o problema, metade do caminho está resolvido, para então a gente escolher o tratamento correto, quando ele é necessário, né? Uhum. A Paula está dizendo aqui, né? Os pediatras em geral dizem aos pais que vai sumir. Então, afinal, né? O hemangioma desaparece? Eu entendo que quando existe essa previsão de melhora, muitas vezes o bebê tem uma alteração da tonalidade da pele na região aqui da testa, entre os olhos. Na nossa classificação, esse tipo de alteração chama malformação capilar, ela é transitória e desaparece nos primeiros meses, primeiro ano de vida. Então, essa seria a única condição que, de fato, existe a melhora sem que a gente precise atuar. Mas essa melhora, ela não é verdade para os hemangiomas da infância, que são tumores mesmo, em progressão. Então, o que a gente considera, a gente dá o tempo da melhora, é para essa lesão, vamos dizer, vascularizada na região na testa aqui, e tem até um nome de mancha-salmão, ela é muito comum nos bebezinhos, mas não se aplica essa expectativa de melhora imediata para todas as outras lesões vasculares. Hemangioma da infância, ele melhora sim, só que só a partir de 1 ano, depois de uma fase de piora muito preocupante, e ao longo de anos e anos. Então, é um problema que se estende por toda a infância. A melhora natural do hemangioma da infância também pode resultar em sequelas permanentes. Então, tem que avaliar muito bem para deixar
uma lesão sem tratamento. Sim. Doutora, nós estamos equiparados com os tratamentos dos outros países no exterior? Eu diria que hoje nós temos todas as alternativas de tratamento, todas. Algumas a gente tem até mais acesso no Brasil. Por exemplo, o OK432, a gente tem a autorização da Anvisa para importação em caráter excepcional. Então, isso é uma condição de trabalho, é uma condição que a gente pode usar o medicamento para todas as outras coisas. Estamos completamente equipados, os especialistas estão, vamos dizer, são habilidosos e têm todas as condições, o que não significa que o sistema de saúde pública, o SUS, ele está acompanhando isso, que é um problema. Que as operadoras de saúde, que elas tenham claro que existe de todos esses caminhos. Então, a gente trabalha muitas vezes precisando de alternativas de tratamento já consagradas na nossa área, mas que o sistema de saúde pública e os convênios ainda não incorporaram. Então, isso é uma dificuldade. Mas nós temos aqui todas as condições, as mais avançadas e consagradas no mundo. Que bom, né? Burocracia brasileira, não tem jeito. Ó, a Enedina tá pedindo aqui para você falar um pouquinho sobre Sturge-Weber. É mancha vinha do Porto que eles têm? O que basicamente é a síndrome de Sturge-Weber? Essa é uma condição que a gente diz uma malformação vascular complexa, com mais de um elemento alterado. E no caso dessa nomenclatura, existe uma alteração do tipo malformação capilar, então a pele, geralmente de uma hemiface, que também afeta a região das pálpebras, ela tem a tonalidade alterada, mas também existe alteração da vascularização próxima em órbita, que dá alteração ocular, e também da película que recobre o cérebro, dando algumas alterações desse sistema nervoso central. Mas o mais frequente é convulsão. Então, é uma condição diferenciada que a gente, identificando que existe essa possibilidade, temos que fazer toda a investigação para ver se existe esse conjunto de alterações para que os outros especialistas também acompanhem. Então, numa alteração de vascularização da pele, a gente pode tratar com laser, mas a gente precisa muito do oftalmologista também acompanhando, muito do neuroclínico também acompanhando, identificadas essas alterações conjuntas. Porque é muito importante, assim, me veio na cabeça, assim, né? Nós, mães, às vezes a gente recebe um diagnóstico e corre lá na internet, vê um monte de característica e acha que o filho vai ter todas. E não necessariamente terá, né? Assim, são alertas para que o médico avalie e acompanhe. Mas nós, mães, nós temos, assim, que também ficar alertas, mas não ficar tão desesperada e ir atrás de especialistas mesmo, porque... cada caso é um caso, né? Cada caso vai ter uma complicaçãozinha para cuidar. Doutora, tá tendo pergunta aqui sobre o cirulimus. Estão pedindo para você falar um pouquinho de cirulimus e qual a faixa etária indicada para o cirulimus. Você pode falar um pouquinho dele para a gente responder para o pessoal? Posso. Vários medicamentos, eles foram sendo incorporados no tratamento das anomalias vasculares no geral. Então, nessa incorporação, tem medicamentos que são mais simples. Por exemplo, o medicamento para hemangioma da infância, que é um medicamento de baixo custo, que está disponível nas farmácias, que é muito benéfico e
exige um acompanhamento, mas um acompanhamento clínico. Para certas outras condições, tanto tumores vasculares mais graves, do tipo hemangioendotelioma caposiforme, e para diversas malformações vasculares que evoluem com certas complicações, existe a possibilidade de medicamentos atuarem para a melhora daquela complicação, daquela condição. Dentro de um universo de medicamentos, a medicina vai identificando certas possibilidades de benefício. E aconteceu isso com o sirolimo. Aconteceu com outros medicamentos que não se confirmaram benéficos. São muitas décadas de tentativas de melhoria, de tentativas de medicamentos que pudessem ajudar. O sirolimo, ele foi uma dessas tentativas que, com o conhecimento hoje, ele, a princípio, parecia promissor, mas ele se confirmou muito promissor e muito benéfico para diversas condições. Então, é um medicamento de uso via oral, não liberado para exatamente para o diagnóstico que a gente precisa, mas que, na verdade, não tendo outra alternativa, ele é único. Nesse momento, ele é único para, vamos dizer assim, administrar e ter uma estabilidade de diversas condições. Então, malformações vasculares complexas, com infecções recorrentes, com distúrbio de coagulação, com uma condição impactante de aumento de volume, o sirolimo ele tem sido muito, muito benéfico. Tem que se identificar quem é o paciente que vai ter benefício, qual é a conjunção que seria, onde ele seria útil. Mas não teria uma justificativa para a gente não utilizar uma justificativa outra, que não fosse essa, expectativa de benefício. Então, hoje não se tem dúvida é um tratamento consagrado entre nós especialistas. Não se tem dúvida da efetividade para certas anomalias vasculares. O que cabe a nós, como especialistas, é cuidar para fazer um controle de dose, como qualquer medicamento, e ter o benefício e não ter os efeitos adversos de uma dose inadequada e tal. Ótimo. Doutora, qual que é o papel dos pais no tratamento? Gabriela, essa pergunta para mim, eu acho que assim, ela é muito, muito importante. Eu acho que o paciente, o bebezinho, ele conta com quem? Com os pais, naquele primeiro momento, para ajudá-los. Então, não tem outra saída. A ajuda para o bebê, quem vai buscar são os pais. E então, eu acho que tem, sim, muita importância essa determinação dos pais de ir atrás, buscar entendimento. Não é fácil mesmo. Essa situação ainda é confusa em questão de diagnóstico, essas confusões entre hemangioma ou não, tratar ou não. Existe uma consciência coletiva de não mexer. Isso está mudando, graças a Deus. Mas cabe aos pais, então, essa primeira atitude de buscar informação, de buscar esclarecimento do que é possível fazer ou não fazer, para tomar uma boa decisão. Eu, quando estou numa primeira consulta, eu fico com muita responsabilidade para explicar corretamente, porque a chance daquele bebê de ter um benefício é a minha explicação para os pais. Então, se eu não for competente no explicar o diagnóstico e por que precisa tratar, por que não é para tratar naquele momento, o bebê perde essa oportunidade se eu não for muito clara e muito, vamos dizer, esclarecedora.
Então, eu me uno com os pais nessa parceria de buscar o que é o melhor para aquele bebê, em que momento. Uma vez que a gente determine o caminho para o cuidado com a saúde, aí tem uma outra atribuição para os pais, que é proporcionar para aquele bebê, por um lado, cuidando da saúde, mas a vidinha normal. Então, receber com toda a alegria que a gente quer receber, que a gente recebe um bebê, dar as oportunidades, propiciar condições plenas. Então, essa é a minha também. Eu sempre converso com os pais sobre isso. Bloquear um pouco, não é no sentido de evitar a exposição, mas é no sentido de uma postura dos pais, que a criança se sinta confortável e que ela vá assumir uma postura que ela aprendeu com os pais. Então, uma postura tranquila, uma postura de que não tem problema, não tem dúvida, não é nada que se possa assustar. Então, eu costumo conversar com os pais sobre isso, de demonstrar tranquilidade para as perguntas. E também não estender muito a explicação para curiosos, né? Não é porque você está convivendo bem com aquela situação que um curioso pode vir e começar a fazer uma série de perguntas, né? Não é necessário isso. Tem que fazer uma explicação rápida e pronto. Desmistificar aquilo. Uhum. Então, isso para a criança é muito importante. Essa atitude dos pais. Como filho, eu digo que é muito importante mesmo. Pois é. Ajuda muito. Tem que enfrentar a sociedade, né? Você tem um tratamento que você precisa passar segurança para o seu filho daquilo, e tem uma sociedade que ele vai ter que enfrentar. Então, se os pais não estiverem de mãos dadas com os filhos nessa hora, fica mais difícil, né? Então, a gente tem que ter, por mais difícil que seja, a gente tem que ter força para enfrentar isso com eles. E vale a pena, eu posso dizer que vale a pena. Aí, eu acho que você até já disse isso no contexto todo. Qual a pergunta que todo paciente te faz? Bom, tem uma pergunta que é muito difícil para nós, que é a causa, né? Por que uma pessoa desenvolve um hemangioma, um tumor vascular ou uma anomalia vascular? Então, eu posso dizer que a imensa maioria é completamente ao acaso, é uma manifestação da natureza, e não tem um fator. E isso desencadeou esse problema. Para o hemangioma da infância, certas condições concorrem para que ele aconteça com maior frequência. Então, o bebê que nasce prematuro, ele tem um pouquinho mais de ocorrência de hemangioma para o hemangioma da infância. O sexo feminino, nas meninas, ele acontece 3 vezes mais. Só que para malformação vascular, não tem essa distribuição, assim, uma maior incidência por gênero, e nem na dependência da idade gestacional ao nascimento. São raras as condições de transmissão hereditária. Existe, mas são muito raras. Entendi. Então, essa pergunta do que fator que provocou que aquilo se desenvolvesse, acontecesse. Não tem essa é ao acaso, completamente ao acaso. Você me disse uma vez, eu achei isso muito interessante, né? Porque é algo que os filhos perguntam. É uma doença, né? Porque afeta a saúde, mas não é uma doença como um resfriado, que você toma um remédio e acaba, né? Eu acho que dá para dizer que os tumores, eles são mais o que se aproximam de uma condição que você consegue eliminar quase que completamente. Então, o hemangioma da infância, ele é um tumor benigno que se desenvolve logo após o nascimento e que acaba tendo uma resolução em algum momento.
um hemangioma, um hemangiendotelioma caposiforme também. Então, os tumores, eles têm mais essa conotação de uma intercorrência clínica que vai ter uma conclusão. Já as malformações vasculares são condições estruturais. É como se fosse uma variação da anatomia do sistema circulatório. Então, não é propriamente uma doença que você tenha uma célula transformada que precisa ser eliminada, um agente infeccioso que precisa ser eliminado. Não. É uma condição circulatória, seja capilar, venosa, linfática ou as complexas, e a alteração circulatória ela provoca sintomas e alterações, e que a gente quer que amenizar aquela condição para o mais próximo do normal, eliminar todas as interferências nas funções e trazer, conseguir a máxima de melhoria que a gente puder. Essa é a nossa missão, vamos dizer assim, buscar a melhoria e trazer para uma condição o mais próximo da normalidade que for possível. Vou tentar juntar aqui duas perguntas sobre malformação. Tem uma pessoa aqui perguntando se, quando faz exercício, é normal que a parte afetada aumente um pouquinho. Creio que seja por conta da circulação, né? E outra perguntou aqui se a alteração hormonal, puberdade, ela mexe com o linfangioma. O nosso sistema circulatório todo, ele sofre as consequências das variações de temperatura, no frio e no calor, no esforço, no repouso. Isso é uma oscilação temporária. Mas também tem as mudanças ao longo do tempo. Então, uma alteração, uma ação hormonal de uma fase de crescimento pode, de fato, concorrer para uma piora permanente. Então, o sistema circulatório ele vai ficar mais alvoroçado aos esforços, vai, certeza. Nas condições inflamatórias outras, então a pessoa está com febre, ou tem uma gripe forte, ou mesmo na própria infecção local, nas linfangites. Então, são diversas as condições clínicas que concorrem para uma piora, que pode ser temporária, pode ser uma oscilação, ou pode ser uma piora permanente. A oscilação do volume, ela representa para mim que tem ainda uma lesão lá que poderia ser tratada na dependência do diagnóstico. Então, teria que dar uma conversada com o médico para avaliar como é que está o quadro nesse momento. E atualizando, né? O que eu aqui de casa posso dizer é que assim, usar a malha compressiva ajuda também bastante. Assim, se a pessoa for fazer exercício, eu acho que é legal, talvez estado de malha, alguma coisa para ajudar a circulação, né? Que o problema da parte linfática é porque geralmente afeta o corpo todo, né? Lógico, então, a lesão está num lugar, né? Mas tá tudo ligado, né? O uso de qualquer estratégia compressiva, ele acaba só sendo possível para membro inferior. Então, muitas pessoas têm no tronco, têm nos membros superiores, têm em segmento cefálico. Então, assim, pode ser que... Eu acho que realmente para membro inferior, a gente vê um benefício, uma ajuda, né, para as alterações linfáticas e venosas. Então, tem isso sim, um conforto, né? No uso das meias, vamos dizer assim. Entendi. Ai, nem acredito que eu consegui chegar nessa pergunta, Gabriela. Nós vamos mudar um pouquinho. A gente quer saber um pouquinho da doutora Heloísa. E se ela não fosse médica, o que ela seria? Nossa, essa pergunta é muito difícil porque eu não me vejo outra coisa. Eu gosto muito
Ia ser veterinária. Não, eu gosto muito das artes, assim. Eu sempre fui muito boa com coisas manuais. Então, desde a infância, eu costurava, fazia... Minha mãe era muito habilidosa, fazia bordado e tal. Também uma família de músicos, e então a gente cantava. Então, eu acho que eu gostaria de estar mais na música, coisa que eu quase não faço hoje, mas eu não me vejo sendo outra coisa, não. Mas você Acho que tem a minha algum missão hobby, é assim? essa. Oi? Você faz alguma coisa ligada à arte ou a outra coisa, assim, nas suas horas vagas? Muito, muito raramente eu canto, eu gosto bastante. E nas coisas de casa também. Gosto de leitura muito, leituras as mais variadas. Então, nas minhas horas vagas, eu acho que eu mais leio, eu cuido das coisas da casa, faço trabalhos manuais. Não temos muitas horas vagas, né? Agora, na pandemia, a gente está muito em casa o tempo todo, mas também trabalhando numa condição diferenciada. Hoje, a gente teve, por conta da pandemia, o Conselho de Medicina ele liberou para a telemedicina. Nós estávamos numa preocupação terrível com o que aconteceria com os bebês que nascessem nesse período, que precisassem de ajuda. Então, a gente está tendo condição de fazer telemedicina de uma maneira oficializada, certificada. Então, muitos serviços estão fazendo, não esperem quem tiver necessidade. É um recurso que tem se demonstrado de grande ajuda. Nas clínicas todas, nos hospitais, está sendo muito efetivo o atendimento seguro, as medidas de proteção. Então, diante de uma necessidade real, não postergar. É lógico que quem está bem pode, né, conversar com o médico e tal à distância, mas para os pacientes que precisarem de ajuda, não posterguem, porque é possível um atendimento seguro. Sim, sim, é Mesmo necessário. presencial. Nosso tempo está acabando. Oh, meu Não Deus. vou fazer mais nenhuma pergunta, passa muito rápido. Com certeza teria muita coisa ainda para a gente conversar, muita dúvida para tirar, mas te agradeço imensamente poder ter dado esse tempo para todos nós. E vou deixar esses últimos minutos para você. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez por todas as vezes que eu pedi, que eu te solicitei e você atendeu. Muito obrigada, doutora. Nossa, André, eu que agradeço essa oportunidade de falar. A gente, às vezes, alcança mais o paciente. Eu acho que a internet ela tem Essa intenção. ela favorece esse caminho. Eu não posso deixar de agradecer uma imensa equipe que trabalha com a gente. São profissionais maravilhosos. Por exemplo, na clínica onde eu trabalho, é lógico que não é só na clínica, existe hoje um olhar da medicina para a criança, para acolhimento. Então, muitos serviços têm esse olhar de acolher, de ajudar. Aonde a gente faz o atendimento em centro cirúrgico, por exemplo, nós temos uma felicidade de ter anestesista, a doutora Carmen maravilhosa, a Renata, é um ambiente muito favorecido, que as crianças se sentem acolhidas. No hospital, eu acho que existe todo mundo que trabalha com criança, geralmente são pessoas que adoram trabalhar com criança. Então, eu acho que isso mudou. Eu sou de um tempo que, quando eu fui criança, não tinha isso. E, graças a Deus, hoje a gente consegue acolher bastante, de maneira que os pais não precisam se preocupar que a criança sofra. Enfim, tem, lógico, as dificuldades, mas a gente tem toda uma equipe que nos ajuda. Desde quem atende na recepção, as enfermeiras, é um suporte assim, incrível, que a gente conta nos serviços que eu trabalho, e eu teria que agradecer essas pessoas todas que nos ajudam. Os Sim. médicos, a equipe, é impressionante, assim, é muito gratificante, muito.
Sim, a gente se como sente mudou, né? acolhidos por todos, por todos mesmo. Então, doutora, muito obrigada. Bom fim de domingo. Obrigada Eu por todo fico à mundo que assistiu. disposição. E agradeço imensamente. E parabéns para vocês pela iniciativa, Gabi, parabéns.